Fala pessoal, estudar no Turbo aqui e hoje eu queria falar sobre uma ferramenta que foi muito importante na minha aprovação, que é o Anki. E é uma ferramenta que hoje já está um pouco mais conhecida, na minha época quase ninguém conhecia, pouquíssimas pessoas usavam. Hoje está um pouco mais, mas ainda tem pouca gente que conhece, na minha opinião, devia ter muito mais, é uma ferramenta muito importante. Então quem conseguir aprender bem essa ferramenta vai realmente ter uma vantagem. É que nem em plataforma de questão, né? Lá, imagina a plataforma de questão há 10 anos atrás. 15 anos atrás, quem conhecia tinha uma vantagem, certo? Não era todo mundo que usava a plataforma de questão. Hoje já tá bem mais óbvio a plataforma de questão. Mas na época quem usava, da 15 anos atrás, tinha uma vantagem, certo? Agora, a ferramenta equivalente de hoje é o Anki, certo? Você ainda vai usar o PDF, ainda vai usar a plataforma de questão, mas quem usa adicionalmente o Anki tem uma vantagem em cima de quem não usa. E hoje eu vou explicar o que é essa ferramenta e por que ela é tão útil assim, especialmente para concurseiros. Então vamos lá, pessoal. Tudo tem jeito certo de fazer, né? Tudo na vida, especialmente quando a gente está falando de coisas extremamente competitivas, que tem alto grau de complexidade, muita variável girando. Tudo tem jeito certo e esses jeitos certos fazem diferença enorme, né? Quanto mais complexo e mais competitivo, mais importante é você fazer as coisas do jeito certo. Então, por exemplo, você já sentiu ansiedade, né, ao ver um edital imenso? Então você abre ali o edital, pode pegar o edital, por exemplo, você está se preparando, esperando o próximo concurso, você pega o edital anterior, aí você abre lá as matérias, um monte de coisa lá. Você já sentiu ansiedade? Eu já senti muito. E parece impossível lembrar de tudo. Você pensa, como é que eu vou estudar tudo isso, cara? É impossível. Como é que eu vou aprender tudo isso? Eu tenho que atingir 90%, 85% de acerto em tudo isso. Como é possível isso, né? Não dá essa ansiedade? É o seguinte, cara, estudar sem revisão é uma ilusão. Então o erro que muita gente comete, elas estudam sem um método de revisão bom. E é impossível você lembrar, memorizar, aprender quantidade de conteúdo tão imenso sem revisão, sabe? E sem um método bom de revisão. Porque parece que você está indo rápido quando você vai estudando e você não revisa. Você não está nem aí para revisão. Você só está lá, PDF, tá de PDF, exercício, questão, beleza. Parece que você está evoluindo muito rápido. Mas na verdade, de verdade, o progresso é muito baixo. O progresso está muito menor do que aparenta que você está progredindo, tá? Os métodos de progresso real, eles são meio contraintuitivos, né? O que quer dizer? Parece às vezes que você, por exemplo, revisão, parece que você está demorando, né? Que é um negócio que meio que te atrasa no estudo. Mas é contraintuitivo. Na verdade, ele é o que faz você ir mais rápido. Você atingir mais rápido aqueles 85% de acerto. Apesar de parecer que não. Né? Você perde um tempo ali revisando, aumenta ali realmente o tempo que você vai demorar para limpar todos os PDFs de uma matéria. Mas na prática é o método correto, tá? Parece intuitivamente que é ruim, mas é o jeito. Sem revisão não tem como você passar num concurso de alto nível, é impossível. Agora, lógico que vai ter um concurseiro ou outro aí que vai passar sem um método de revisão, só na força bruta, né? Só puramente fazendo questão, PDF, sem precisar de um sistema de revisão. Vai ter uns caras que vão passar assim, um pessoal que vai passar assim. Agora, quer dizer que é uma forma inteligente de fazer as coisas? Não, com certeza não, sabe? Não é só porque deu certo para um ali que você vai adotar e copiar, e é uma inteligente, né? Você copiar o que o cara fez. Você tem que copiar o que tem maior probabilidade de dar certo. Você vai copiar um negócio que deu certo para uma pessoa de 100 mil. Você vai copiar um negócio que dá certo para 30 mil da 100 mil. 50 mil, 90 mil. Você vai copiar o que dá certo para a maioria. Certo? Não o que deu certo para um cara, que é a exceção da exceção. Isso não é inteligente, sabe? Mesmo porque se o cara passou sem revisão, ele provavelmente usou, né? Estudou muito mais do que o necessário. Talvez se esse cara tivesse feito com um sistema de revisão bom, ele poderia ter passado muito antes, com muito menor esforço, muito menos esforço, e num tempo muito mais curto, sabe? Então a gente tem que sempre buscar fazer as coisas, né, do jeito mais eficiente e inteligente possível. Bom, agora vamos lá, pessoal. O que é curva de esquecimento, tá? A curva de esquecimento é basicamente o pilar principal aí, a ideia principal pela qual o Anki foi construído. Curva de esquecimento, ele representa, foi descoberto aí por um cara chamado Ebbinghaus, né? Ele testou ali, começou a estudar como a memória funciona, ele chegou nessa curva de esquecimento. Basicamente, essa curva ela representa como a informação é esquecida com o passar do tempo, caso não haja revisão, né? Então imagina um balde cheio de furo. Quando você estuda, você está jogando água dentro do balde, né? Mas a sua memória, ela é falha. E conforme o tempo passa, ela vai começando a cair, a água vai indo embora por esses furos, entendeu? Então, essa é a curva de esquecimento. Conforme o tempo vai passando, a sua memória vai vazando, certo? Por exemplo, você esquece 70% em 24 horas sem revisão.
E na semana depois, pior ainda. Se você não revisar, cara, você não vai lembrar quase nada, certo? E assim, o esquecimento acontece com todos que não usam repetição espaçada. Isso é uma coisa, isso é uma coisa fisiológica do ser humano, sabe? É do corpo humano, é do cérebro humano isso. Não tem como, sabe? Se você não revisa, você esquece. Isso é da natureza do ser humano. E o que é a repetição espaçada? É você fazer a revisão em intervalos crescentes de tempo. Então você pega lá a curva do esquecimento, ali nos picos de esquecimento, onde você mais esquece coisa, você vai revisando. E aí você dá nova vida à sua memória. Ela dura mais tempo na sua cabeça. E a cada vez que você revisa, esse tempo que ela dura, ele cresce. Ela fica mais tempo. Então, quando a gente lembra de algo bem quando a gente está quase esquecendo, a memória ela fixa mais forte na nossa mente. E esse é o mecanismo chave para dominar em concurso. Esse é o mecanismo crucial aqui. E é isso que o Anki resolve pra gente. O Anki ele resolve isso pra gente. A memória passa de algo aleatório a algo totalmente dentro do seu controle. E isso é absurdamente poderoso, cara. Imagina você saber que você tem ali, sei lá, 100, imagina você tem 100 pedaços de informação que você precisa memorizar. Imagina você saber que você tem certeza absoluta que você vai conseguir decorar esses 100 pedaços de informação. Isso não é extraordinário? Porque quando você estuda ali o teu PDF, você tá torcendo ali para você lembrar do máximo possível de algumas coisas do PDF, certo? Você não consegue garantir que você vai conseguir lembrar tudo do PDF. Agora com essa ferramenta aqui você consegue, entendeu? Não que seja inteligente você jogar tudo do PDF no Anki. No futuro vou fazer mais vídeos explicando jeitos inteligentes de usar o Anki. Você não vai fazer isso, tá? Você não vai jogar tudo no Anki. Mas imagina você saber, você estudando o PDF, você vai lembrar de algumas coisas, você dá uma relida ali nos resumos com o seu sistema de revisão normal, e os pedaços de informação mais difíceis você joga lá no Anki. Cara, você tem um sistema então para lembrar 100% do PDF, em tese, né? Ou quase 100%. Cara, isso é extraordinário, isso muda completamente o jogo do concurseiro. Você foi de alguém que só lê o PDF e torce para conseguir lembrar alguma coisa, de alguém que sabe que você consegue reter 100% do negócio. E a única variável ali que você tem que alocar é esforço. Porque mesmo se você lê o PDF 100 vezes, se você pegar um PDF e você ler 100 vezes, você não vai lembrar de tudo do PDF. Não é estranho isso? Agora, pega essa ferramenta Anki e bota no jogo, agora você precisa de muito menos esforço, você precisa muito menos esforço comparado a ler 100 vezes o PDF, mas você tem retenção de 100%, ou quase 100%. Não é louco isso? Com menos esforço, você tem mais retenção, quase perfeita? Não é loucura? Lógico, não é viável você pegar todos os PDFs que existem lá no teu material e jogar no Anki. É impossível isso, é muita coisa. Sabe, é humanamente, fisicamente impossível você ter tanto flashcard assim e revisar tudo. Por isso você tem que ser seletivo, tá? Mas já é um negócio extraordinário. Então assim, por isso que o Anki é tão épico, cara. Você tem máxima retenção com mínimo esforço. Isso é muito importante, cara. O Anki ele calcula para você os intervalos. Então eu vou dar uns exemplos, tá, de como é o Anki. Tá, vou mostrar ali como que é um flashcard, como é que é os botões, enfim. Mas ele calcula para os seus intervalos, ele te entrega tudo automático, ele faz todo o trabalho braçal ali para você. Você só tem que fazer o flashcard, entendeu? Isso não é incrível? A cada acerto, então você tem um flashcard, e a cada acerto o intervalo cresce. Então você fez o flashcard, acertou, o intervalo cresce, certo? Você está revisando só o essencial. Só o mínimo possível necessário para você reter a memória eternamente na tua cabeça. Certo? Então, assim, depois de acertar algumas vezes, o intervalo vira anos. Certo? Eu tenho flashcard que acho que é 5 ou 10 anos, eu acho, o intervalo. Acho que já tem na faixa dos 10 anos aí. Cara, que loucura, né? Assim, e isso é ciência pura, cara. Isso não é achismo, não é invenção sem prova empírica. É ciência pura. E ciência é crucial para você ter métodos melhores. Tudo tem que ser controlado, tudo tem que ser testado, comprovado. Então, pessoal, eu tô falando do Anki aqui, né, explicando, mas é bom mostrar um exemplo de flashcard para quem nunca viu a interface, nem sabe o que é um flashcard, então tô mostrando aqui. Um flashcard, imagina que é um cartão onde na frente tem uma pergunta e atrás tem uma resposta. Só que a gente pode fazer isso de forma digital, você não precisa escrever no papel. E aí que entra o Anki, você faz digital e joga no Anki, ou faz diretamente no Anki. E só algumas coisas, tá, pessoal? Isso aqui, no canto, é uma extensão que eu criei. Tá em inglês mesmo aqui. Eu prefiro fazer minhas coisas em inglês no geral. 90% do que eu leio, consumo e crio é em inglês, exceto, lógico, para concurso, né? Que não faz sentido eu fazer os materiais de concurso em inglês, né?
Mas só comentando que para a vasta maioria das coisas tem inglês, vocês vão ver talvez muito inglês nas coisas que eu mostro aqui, que é o que eu prefiro para minha vida pessoal, né? Enfim, aqui é a pergunta. Qual o poder de ser exercido quando o agente de trânsito aplicou multa ao motorista? Qual o poder exercido administrativo? Poder de polícia, né? Você sabe, poder de polícia. Então você pode só dar um enter aqui, ó. Dar um barra de espaço, desculpa, que ele vai mostrar a resposta. Ocorre o uso do poder de polícia quando há punição de particulares pela admissão pública. Entendeu? Então você vê, é bem rápido, né? Bem bom. Você vê que é um flashcard bem bom, bem. É um negócio bem fácil de você revisar, certo? Você dá um barra de espaço, aparece aqui. Uma perguntinha simples, uma resposta legal, curta, entendeu? Esse commentary que está escrito aqui é do inglês comentário. Também é um campo que eu criei, tá? É porque eu uso o flashcard para outras coisas e eu criei um template aqui e eu reutilizo esse template para diversos baralhos, né? Então eu reutilizei aqui para os meus estudos de concurso. E como eu disse, eu prefiro fazer as coisas em inglês no geral. Só um hábito meu, tá? E não se preocupe, tá? Isso aqui não é necessário você usar nem nada. Isso aqui é o que eu adicionei mesmo. Outra coisa que você não vai ter no seu Anki é isso aqui. Você não vai ter essa capacidade de editar os flashcards. Isso é uma coisa que você tem que instalar, tá? Você tem que adicionar. Uma configuração que eu adicionei depois. Então, assim, esse campo aqui é só pra... Eu gosto de botar um campo extra, só caso eu queira fazer alguma observação pontual, entendeu? Então eu poderia botar, por exemplo, isso aqui tem a ver com tal coisa, entendeu? Sei lá, alguma observação aleatória que eu queira pôr. Por isso que eu botei isso aqui. Então tem muitos flashcards meus que tem templates meus que tem campos assim. E os intervalos aqui também vão ser um pouco diferentes quando você instalar, tá? Aqui tá 16 dias, o meu fácil. No seu não vai estar 16, eu acho. Eu acho que o default dele é 7, talvez, dias, quando é fácil, eu não lembro. Mas, basicamente, aqui o botão again de novo, quando você erra. Difícil, fácil, tipo ok. Fácil não, desculpa, ok, good, ok, bom. E easy de fácil, né? Então esses são 4 botões correspondendo à dificuldade que você teve com flashcard, ou se você não conseguiu lembrar. Então, por exemplo, para mim, eu lembrei, então a gente pode ir por aqui, ó, good. Aí você vai pro próximo. Certo ou errado, entendeu? Aí você vai pro próximo flashcard. E aí você vai fazendo isso, entendeu? São vários flashcards, você vai fazendo. Enfim, só para mostrar aqui que é um flashcard para vocês entenderem melhor o vídeo, conseguirem acompanhar, beleza? O Anki ele foi muito importante nas minhas aprovações. Eu tive pouco tempo para muita matéria. Quem viu meus vídeos anteriores sabe que eu estava estudando para fiscal e um pouco depois de ter saído os editais da área de controle que me interessaram, foi depois de ter saído do edital que eu decidi prestar para a área de controle. Então no final eu tive uns 2 meses e meio, né, para a área de controle, ainda separei umas semaninhas para Petrobras lá. Então assim, eu tive pouquíssimo tempo para estudar muita coisa nova. Tinha muita coisa nova para aprender, então eu precisava aprender rápido. Eu tinha que colocar da forma mais eficiente possível. E assim, no final, graças a Deus eu passei para auditor numa prova onde não conseguiu nem encher as vagas, tão difícil que foi a prova. Se eu não me engano, 61 tinha nota mínima, de uns 4 mil e poucos candidatos, eu me lembrei, acho quase 5 mil. Então assim, você vê que foi uma prova difícil. E mesmo assim, graças a Deus eu consegui ser aprovado. O Anki foi muito importante, cara. O Anki te ajuda a voar bem nos conteúdos, sabe? Só que assim, eventualmente todo mundo vai descobrir o Anki e vai usar o Anki. Então, talvez no futuro, né, ele vai ser meio que... Hoje é uma vantagem absurda, certo? No futuro ele vai ser meio necessário, né, pra você passar. É tipo plataforma de questão, que nem eu falei. Plataforma de questão não tem como você passar sem plataforma de questão. Agora, por enquanto, o Anki te dá uma vantagem em cima, né, da sua concorrência. Mas eu imagino que daqui a uns anos todo mundo vai conhecer o Anki e aí vai ser meio que a nova plataforma de questão, entendeu? Vai adicionar aí nas ferramentas necessárias, tá? Então assim, outra coisa, o Anki ele é gamificável. O que isso quer dizer? Vocês já viram o conceito de gamificação? É você tornar as coisas parecendo um joguinho, videogame. Já viu videogame? Cara, videogame a gente fica viciado, né? Videogame você vê, quem é viciado fica jogando 10 horas por dia, não cansa nunca. O cara pode estar ali sofrendo, lutando contra um chefão que ele não consegue passar. Você vê que o pessoal às vezes fica frustrado, joga o controle no chão. Mesmo assim o cara não consegue largar o negócio. Fica ali jogando e jogando e não para. Por quê? Porque tem componentes, tem mecanismos de gamificação que torna a gente, vicia a gente no negócio, entendeu? E esses mecanismos, a parte boa deles, pelo menos, você pode transferir pro Anki ou para as outras coisas da sua vida, né? Como a gente tá falando de Anki aqui. Então, por exemplo, eu vou mostrar um print aqui da minha tela inicial do Anki. Tá aqui, ó. Eu tampei aqui, tem uns baralhos que é meio pessoal, né? Acho que não é do conta de
não interessa, não convém aqui no escopo, né? Eu separei aqui também um baralhinho aqui, exemplo, para mostrar para vocês, tá? De jeito administrativo. Mas vamos lá, isso aqui é a minha tela inicial do Anki. Então você vê, já tem alguns componentes de gamificação aqui. Tem esse mapa de todo dia que eu faço o Anki, ele aparece aqui, ele pinta a bolinha, entendeu? E é interessante isso, né? É tipo você marcar no calendário, fazer aquele tique, né? Marcar ali, ó, aqui eu estudei dia após dia. É legal você ver acumulando. Infelizmente, eu viajei aqui nesse dia, cara, e a viagem, nossa, foi muito cansativa. Eu acabei não conseguindo abrir o Anki para fazer meus flashcards. Eu fiquei chateado por esse buraco, mas tudo bem, não tem problema. E aqui é uma extensão do Anki que eu uso, tá? Ele gamifica de certa forma. Ele vai acumulando umas medalhinhas aqui, enfim. Essa aqui é a tela inicial do Anki, tá? Não vai ser igual. Se você instalar o Anki, ele não vem assim, tá? Não vai ter, acho que esse mapa não vai ter, essas medalhas não vai ter. Ele vai ter só essa parte aqui dos baralhos, né? Se você tiver baralhos, criar os baralhos, vai ter só essa parte. Mas você vê que já é interessante isso aqui, né? Isso aqui é relevante, torna a experiência de fazer flashcards mais agradável. Você fica bem motivado a fazer os flashcards. Primeiro, você quer manter essa streak, né, essa sequência de verdinhos. Isso aqui dá pra editar também, tá? Mudar a cor, enfim. E você quer ver as medalhinhas crescendo aqui e tal, sabe? Então, assim, é interessante, né? Isso é gamificação, entendeu? E, galera, se o conteúdo tá sendo útil aí, tá agregando, ajudando de alguma forma, tá gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal e deixa um comentário aí embaixo se tem alguma pergunta aí. Eu tento responder as perguntas na medida do possível. Não sei se eu consigo responder todas, eu ainda tenho bastante coisa para responder dos outros vídeos, mas na medida do possível eu tô aí respondendo, beleza? Então é isso, né? Você vê progresso todo dia na tela inicial, né? Cards bem feitos tornam fazer o Anki viciante, então é importante você saber fazer o flashcard, tá? Não é fazer de qualquer jeito. Tem muito flashcard aí, eu vejo na internet, cara, é muito mal feito. É bizarramente mal feito, sabe? Você tem que saber fazer o flashcard. O flashcard ruim, ele vai emperrando o teu uso. Ele torna a sua experiência horrível. Experiência agradável é muito, muito interessante. Tipo jogar um videogame legal. Um videogame legal, você joga ele eternamente ali. Você fica viciado, você não aguenta parar. Mesma coisa com o Anki. Um flashcard legal, um monte de flashcard legal, vai tornar a experiência mais agradável. Vai estimular você a fazer mais revisões, revisar mais flashcards. Torna o negócio divertido, entendeu? Você não precisa mais se preocupar. O Anki, né? Ele torna tudo muito divertido. Você não precisa se preocupar em organizar suas reviews. Ele faz tudo pra você, cara. Ele faz tudo pra você. Você vê ali teu progresso. Você sente a tua evolução. Cara, parece que você sente fisicamente o teu cérebro evoluindo, sabe? Você sente claramente você ficando mais inteligente. Lógico, isso é só um componente da inteligência, né? Você ter o conhecimento das coisas é um componente. Lógico, inteligência é muito mais do que só lembrar, certo? Tem raciocínio, criatividade, tem inteligência emocional, você sabe lidar com pessoas, etc, entendeu? Então tem muita coisa aí. Mas, esse componente em particular, você é muito forte a sensação. O prazer que isso dá de você ver a sua memória, o seu conhecimento crescendo, você fala, nossa, eu tô lembrando de tudo isso, cara. É muito bom. É muito bom. Principalmente quando você vem de um lugar que você estava estudando só por PDF, questão é você não tinha controle nenhum da sua memória. Então o impacto é bem grande. E o Anki, né? Você não vai ter mais medo. Você não vai ter mais medo de estudar e não lembrar. Você vai ter mais confiança na hora da prova. Sabe? Domínio e memória real. Principalmente para fazer discursiva. Porque discursiva é um problema, né? Discursiva, a gente faz. Quem faz muito tech, plataforma de questão, né? Que concursos, enfim. Você faz um monte de questão lá. Beleza. Você tá aprendendo. Você tá melhorando a sua memória de certa forma. Mas uma coisa é você fazer a questão ali objetiva, né? Que já vem ali com o enunciado bonitinho, vem com as alternativas, entendeu? Uma coisa é você fazer assim, outra coisa é você puxar da tua memória, sem nenhum input externo, entendeu? E esse é o medo que as pessoas têm da discursiva. Como é que eu vou lembrar na hora das coisas? Não tem um enunciado para eu lembrar das coisas, não tem alternativa ali para só falar se tá certo ou errado. Mas com o Anki isso deixa de ser um problema. Porque agora a tua memória tá suprema, entendeu? Você lembra dos negócios, você não precisa mais da alternativa para lembrar, você consegue lembrar com memória pura. E assim, nunca é tarde pra começar, tá? Se você tá descobrindo só agora, cara, não se preocupe. Não interessa se você é um cara avançado, se é um cara intermediário, um iniciante, nunca é tarde pra você começar. Mas
Lógico, assim que você descobriu essa ferramenta, você tem que começar a usar. Porque aí agora você tem consciência de que ela existe. E você não tomar uma ação para usar essa ferramenta para melhorar o seu estudo, aí realmente você está sendo complacente, né? Então assim, ó, começa pequeno, instala, brinca com os baralhos, as cartas lá, né, os flashcards, vai montando lá, entendeu? É, recomendo para você pegar primeiro gosto pelo negócio mais facilmente, cria uns flashcards de algo que você realmente gostaria de lembrar, né? Algo que te interesse muito, que você goste muito, que você fala assim, nossa, eu sempre quis memorizar essas coisas, entendeu? Para poder testar, para você testar o poder do aplicativo, do programa, do Anki. Então, assim, pode ser aniversário de pessoas, capitais de países, entendeu? Tem gente que sempre quis memorizar capitais e nunca conseguiu. Datas históricas, né? O que você quiser, o que você se identificar, entendeu? Mas sem pressão. Isso é uma coisa importante com o Anki, cara. Sem pressão. O aprendizado tem que ser com calma, constante. Não fica desesperado. Ah, não posso errar, tem que fazer perfeito tudo desde o início. Não se preocupa com isso. Não se preocupa em querer fazer tudo otimizado e perfeito. Você tem que só começar. Isso aí você vai melhorando depois, tá? Vai acompanhando aqui, eu vou ensinando aqui no canal, tá? Vai pesquisando na internet, tá bom? Não se preocupe em querer fazer perfeito desde o início. Primeiro se preocupa só em conhecer e brincar com a ferramenta, beleza? Eu vou mostrar detalhes avançados no futuro, tá? E agora é isso. Se divirta aí, né? Brinca, monta uns flashcards, tá? Se você tem às vezes você tem uma matéria ali que você sempre sentiu dificuldade em lembrar, errou uma questão do TEC 10 vezes, vai lá e transforma isso no flashcard. Você vai ver que você nunca mais vai errar essa questão. Nunca mais, entendeu? Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado. E se você gostou aí, se inscreve no canal, deixa um like, beleza? E vamos ver aí os próximos vídeos, tem bastante coisa interessante para mostrar para vocês. Abração.